Eu queria te convidar a interceder, a orar por alguém agora. Amém? Feche seus olhos aí. Vamos clamar a Deus juntos. Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor tem feito maravilhas entre nós. Muito obrigado, Senhor, porque podemos orar, interceder uns pelos outros. Pai, obrigado, porque o Senhor responde às nossas orações. Eu sei que as coisas não acontecem sempre como nós queremos, mas por vezes o Senhor sinaliza o teu reino entre nós. E Pai, eu creio que este é um ambiente de fé. As pessoas têm visto os teus sinais e creem. Por isso eu quero clamar, faz de novo, faz mais uma vez, toca pessoas agora. Senhor, eu quero pedir pelo Miguel que está no hospital, que o Senhor o visite com graça e poder, que esse menino possa levantar, que suas pernas funcionem, Pai. Eu quero colocar diante do Senhor aqueles que estão lutando contra o câncer, como o Rafael, que o Senhor possa levar a doença embora, que o Senhor toque os olhos de pessoas agora, que o teu poder se manifeste entre nós mais uma vez, para a honra e glória do seu nome. Também quero clamar, Pai, que o Senhor levante essa igreja para orar, que possamos como um grande exército nos colocar no lugar da intercessão, e que possamos receber do alto, sim, sabedoria, palavra de conhecimento, direcionamento do alto, para tudo o que precisamos fazer, que a vontade de Deus seja revelada a nós dia a dia. Te exaltamos, Pai, te exaltamos, te bendizemos. Hoje aqui nesse culto, revela a tua glória entre nós, que a tua palavra chegue como palavra viva nos nossos corações, que ela sim produza frutos abençoadores dentro de cada um de nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Dá um abraço quem está perto, diga: você é uma bênção, que bom que você está aqui. Que Deus fale contigo hoje de maneira linda, especial. Que Deus se revele a você. Aleluia. Pode sentar no seu lugar. Bom, nós estamos numa campanha de oração olhando para Jesus. Mas antes de começar a pregar, quero dar 2 avisos importantes. No mês de maio, olha, pela graça de Deus, vocês estão vendo que a igreja está cheia, né? Quero pedir ajuda aí, libera as laterais, se tiver vaga do seu lado, porque tem muita gente de pé lá atrás, tá bom? Isso, na galeria eu estou vendo várias pessoas de pé. Isso, libera as pontas, vai chegando para o lado para que as pessoas possam sentar. Aleluia. Isso é bênção do Senhor, né? Nós vamos abrir o 4º culto agora no mês de maio, última semana de maio. O culto às 5 horas da tarde também. São 2 cultos no sábado e agora 4 no domingo. Você pode aplaudir ao Senhor por isso. Olha que bênção. E nós vamos lotar o auditório todos os dias. Você crê nisso? Todos os cultos. Vamos ter que abrir na segunda-feira. Estou orando por um culto segunda, mais 2 no domingo e mais 1 no sábado. Quantos creem que é possível? Aleluia. Deus tem algo maravilhoso para fazer. Essa palavra é poderosa. Agora eu preciso da tua ajuda. Nesse culto novo nós precisamos de voluntários. Então nesse sábado, agora às 2h30, nós vamos fazer um treinamento para aqueles que querem servir na câmera, no estacionamento, lá no infantil. Nós queremos e precisamos da ajuda. Então se você puder vir, tá, pastor, eu quero servir, mas não no culto das 5, não tem problema, venha também, porque estamos precisando em todas as áreas. Venha servir e nos ajude a avançar no reino de Deus aqui no trabalho que estamos fazendo. Outro convite que eu quero fazer, sábado que vem também é o Celebre, é isso, Nilson? Já sábado que vem agora? É o Celebre. Quem não sabe o que é o Celebre, é aqui uma confraria santa que a gente faz, tá? Para celebrar o aniversário da igreja, que é no mês de maio. Então o Celebre, no sábado aqui, tem feirinha o dia todo. Começa a que horas, Nilson? A partir das 9 da manhã, tá? Os irmãos da igreja, aí eles vêm com vários caminhões aqui, tendinhas, caminhões não, falei errado. Barracas, isso, com comidas que são feitas de regiões diferentes do país, comidas diferentes, e
todo recurso que a gente levanta nesse dia, ele vai ser direcionado por um projeto especial da igreja. Para onde que é esse ano? Para a reforma do nosso ginásio de esportes, tá? Vai ser direcionado para isso. Então, vem aqui, você come um lanche gostoso, tem apresentação, participa e celebra com a gente. Também, se já vier para o treinamento, já faz o treinamento, já fica para comer ali o pastel, o sanduíche e abençoa a igreja. Amém? Hoje nós vamos estudar que Jesus é o caminho. Nessa campanha, temos olhado para Jesus cada final de semana e estudado as declarações no livro de João que Jesus faz a respeito de si mesmo. Ele usa a palavra eu sou para declarar a sua divindade e mostrar aspectos dela. Já estudamos que Jesus é o pão da vida, Jesus é a luz do mundo, Jesus é a ressurreição e a vida, Jesus é o pastor das ovelhas. Hoje nós vamos estudar que Jesus é o caminho. E para começar essa mensagem, eu queria que você prestasse atenção nesse vídeo de alguém que encontrou o caminho que é Cristo, o caminho que é Jesus. Bom, eu vou contar a história de um garoto. Cada vez mais, quando esse menino vinha crescendo, ele tinha sonhos na vida dele. Um dos sonhos era trabalhar com música. E cresceu num lar evangélico e, de repente, agora com 12 anos de idade, ele recebe uma palavra num culto. E aquela palavra mexeu muito com ele. Mas aquele menino só tinha 12 anos, então chorou bastante. Ele começou a realizar os seus sonhos, porque começou a escrever arranjos de música para um grupo da igreja. Ele então chega aos 18 anos de idade, e quando esse jovem chega aqui em Curitiba, foi morar na casa de uma tia e um tio muito querido, então ele decidiu que precisava trabalhar. E as oportunidades foram surgindo aos poucos. O envolvimento na igreja, o envolvimento de servir na igreja. E aí, num destes cultos, tinha um dos maiores arranjadores, músicos, líderes aqui. Ele, então, no final, vai procurar esse jovem e oferece para que ele pudesse escrever arranjos para essa orquestra. Surgiram, então, as oportunidades de começar a tocar na noite, escrever esses arranjos para essa orquestra. E, com isso, ele foi se afastando de Deus. Teve um relacionamento nessa fase, e quando penso em acertar com Deus, eu decidi ir na igreja. Naquele momento, a decisão de ir na igreja foi para conversar com um pastor para que pudesse me dar palavras, me inspirar de alguma maneira. E eu lembro que eu cheguei lá e quando sentei na frente desse pastor, ele olhou e disse assim: mas o que você fez? Aí eu contei: eu vim aqui porque a minha namorada acabou de me ligar que ela está grávida. E eu sei que se eu não começar me acertando com Deus, a minha vida pode só ir de degrau abaixo, porque eu já estou afastado de Deus faz tempo. E naquele instante, ele olha para mim e diz assim: o que eu vou fazer é encaminhar o seu nome já para terça-feira, para exclusão, porque o que você fez foi errado e o que tem que acontecer, se você quer consertar a sua vida, primeiro é ser excluído da igreja. Aí olhou para o relógio e levantou, falou assim: eu tenho outro compromisso tal, e saiu da sala. E ali eu tomei uma decisão, falei: nunca mais piso numa igreja. E a minha vida então começou a descer degraus. Numa das noites, tocando, eu comecei a beber. A minha vida, ela começou a perder totalmente o sentido. Aquele sonho de menino tinha sido frustrado, porque a música, que era algo que eu sonhava viver, eu entendia que tinha me levado para um caminho que não era o que eu estava buscando. Família, eu não tinha conseguido constituir. Nessa época eu não podia nem ver a minha filha. Nessa época inaugurou aqui em Curitiba o primeiro shopping chique da cidade, que era o Shopping Garcês. Fui lá para fazer demonstrações de piano, a parte de equipamentos que tinha de áudio. E naquele dia eu estava saindo de casa e esse sentimento foi tomando conta do meu coração. Então, quando eu cheguei aquele dia no Shopping Garcês, eu tinha tomado uma decisão. Eu ia cumprir a minha responsabilidade ali, e dali eu ia lá naquele viaduto do Tarumã, e iria me jogar lá de cima, pois não tinha mais sentido nenhuma vida. E num desses intervalos, antes de terminar para eu sair, eu desci, sentei num banco, e quando eu olhei aquelas pessoas, eu
eu fiquei me perguntando na minha mente, né? Mesmo se eu cresce que Deus existisse, seria uma loucura, porque como ele vê o que está no pensamento e no sentimento das pessoas? E de repente senta uma pessoa do meu lado, senta um rapaz do meu lado, eu lembro que ele estava com um livro assim na mão dele, ele sentou, começou a ler o livro e começou a olhar para mim, eu me senti incomodado e levantei para sair. Quando eu levantei para sair, ele falou assim, eu preciso falar com você. Eu então saí, ele falei, olha, desculpa, eu não te conheço, eu tenho que voltar ali e concluir o que eu tenho que fazer. E aquele rapaz insistiu, foi atrás de mim. Aí quando ele falou assim, eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu olhei para ele e usei bem o termo, né, que a gente dentro da igreja muitas vezes é acostumado, né? Fala aí, pastorzinho, fala, o que é que você tem para me falar desse Deus, né? E aí ele disse que se eu achava que Deus não estava vendo tudo que eu pensei e tudo que eu senti, ele tinha visto tudo e escutado tudo. Lembra quando você tinha 12 anos de idade, naquele culto de missões, que ele te deu essa palavra, sim. Ali eu comecei a chorar como uma criança e naquele momento ali eu recebi a visitação tão preciosa de Deus, parecia que era só eu naquele banco e aquela multidão toda tinha sumido da minha frente. Fui para casa, quando eu cheguei de madrugada em casa, como era comum, escutei de novo meu pai e minha mãe orando por mim e mesmo assim eu demorei uns 7 meses para retornar, porque não é fácil. Mas Deus foi muito bom comigo, porque eu voltei, comecei a participar de um grupo musical da igreja, começou a aparecer gravações que eu não imaginava. Deus me permitiu, depois de tantos anos, constituir uma família, me deu a minha esposa, Débora, nos deu os nossos filhos. Com a minha filha, a Ellen, Deus fez algo tão tremendo, porque eu achava que seria tão difícil uma aproximação e até nisso Deus restaurou. Deus me permitiu trabalhar em muitos estúdios. Quando me pergunto como eu enfrento essa doença há 4 anos, é porque eu lembro de onde eu estava, de onde Ele me tirou. Por isso que eu creio que Jesus, quando nós conhecemos Ele de verdade, a gente enfrenta qualquer circunstância. Se tem pais que oram pelos filhos, não parem de orar. Os meus pais nunca pararam de orar. Se tem pessoas que estão afastadas do Senhor, não fique muito distante muito tempo. Mas mesmo que você ficar, se você se arrebentar e ficar um caquinho, Ele vai pegar aquele caquinho, como foi comigo, e vai fazer uma obra-prima nova. E aí a gente não tem como não se olhar no espelho e não ver que foi Ele quem fez. Não tem como, é Ele quem faz. Hoje, quando eu vejo o sonho de Deus se cumprindo, as promessas dele se cumprindo, eu olho para essa igreja maravilhosa, quantas vezes já estive ali ministrando. As pessoas não imaginam, às vezes, quando eu estou aqui na frente, quebrantado, que além da tua presença, porque eu trago à memória o que o Senhor falou, o que o Senhor tem cumprido. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Podemos encontrar respostas no Senhor. Eu não sei em que encruzilhada você se encontra, mas eu acredito que Jesus hoje vai se revelar para você. Quantos creem nisso? Hoje nós vamos estudar o texto na palavra de Deus que fala a esse respeito. Se você trouxe Bíblia, abre em João, no capítulo 14, nós vamos ler do versículo 1 a 6. João, capítulo 14, versículos 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Vamos declarar isso todos juntos? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aleluia! Para entendermos essa declaração de Jesus, que Ele é o caminho, precisamos entender o contexto em que Ele disse essas palavras. Em primeiro lugar, antes de fazer essa declaração, Jesus vai dizer assim: não se turbe o vosso coração. E é interessante que Ele vai falar isso 2 vezes nesse capítulo. Uma no começo do texto e outra no final. Agora, o que significa turba? Sabe, essa é uma palavra interessante. No latim, a palavra turba significa multidão em desordem. Sim, multidão, turbilhão. Olha só, multidão desordenada, geralmente com a intenção de fazer justiça com as próprias mãos. Desordem, movimento, turbilhão, turbamulta. Eu lembro que o meu pai, quando foi para uma viagem missionária na Índia, ele conta que estourou uma guerra civil, porque um grupo de hindus estava fazendo um protesto na frente de uma mesquita, e alguém resolveu atirar uma pedra, e a multidão perdeu o controle. E com paus e pedras, em questão de minutos, eles derrubaram uma mesquita. E aí eclodiu uma guerra civil. Meu pai era para ficar 10 dias, ficou preso lá 40 dias. A gente não tinha notícias dele, porque uma turba entrou em ação. Eu também lembro de um jogo que eu assisti, do Atlético e Vasco da Gama, quando o Vasco caiu para a 2ª divisão. E eu estava assistindo e eu lembro, de repente, uma torcida, alguém da torcida provoca um, e aí começa uma briga. E foi horrível. Eu lembro que tinha um cara com a cabeça no chão, o cara pisando em cima, e a turba, sim, a multidão descontrolada, os jogadores na grade pedindo pelo amor de Deus para as pessoas pararem, mas a turba tinha entrado em ação. Sabe, o mesmo acontece com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Por vezes uma turba se estabelece na nossa alma, uma confusão nos nossos pensamentos. É um momento de pressão, é um momento talvez de cobrança exagerada, um desafio que parece maior do que você, e então um gatilho. Os nossos sentimentos entram em polvorosa, e uma turba se estabelece na nossa mente, no nosso coração. Jesus está dizendo para os discípulos: não se turbe o vosso coração. Mas por que Ele está dizendo isso? Por que Jesus está pedindo para que eles possam guardar a mente, o coração? Era quinta-feira, a véspera da crucificação. Na quinta-feira, agora nesse momento que Jesus falava, Ele já tinha ceiado com os discípulos no cenáculo. Ele já tinha apontado que Judas seria o traidor. Também tinha dito a Pedro que Pedro negaria. Agora Jesus estava os preparando para o Getsêmani. Na quinta-feira ele suaria sangue. Na quinta-feira ele seria preso, traído por Judas. Na quinta-feira ele seria maltratado pelas autoridades do seu tempo. Jesus estava preparando os discípulos para enfrentar-lhe um turbilhão da alma. Mas como? Como Jesus faz isso? De que maneira Ele prepara os discípulos para guardarem a mente? Ele vai dizer assim: credes em Deus, credes também em mim. Qual é a resposta para guardarmos o turbilhão da alma? É a fé em Deus, a fé em Jesus. E sabe o que me chama a atenção? No grego, o crer aqui, ele é usado de maneiras diferentes. Primeiro ele diz assim: creiam em Deus. E a palavra aqui está no indicativo. Agora, quando eles falam creiam também em mim, está no imperativo o verbo. É uma ordem. O que Jesus está dizendo? Da mesma maneira que vocês creem em Deus, creiam também em mim. Por que Jesus está dizendo isso? Sabe por quê? Talvez
os discípulos, alguns ainda não entendiam de fato quem Jesus era, o seu propósito. Acreditavam que ele era o Messias, mas talvez no imaginário de muitos, ele seria ainda aquele que viria para libertá-los do jugo de Roma. Mas Jesus estava dizendo: não, eu sou o Deus encarnado, creiam em mim. E então logo em seguida, ele começa a se apresentar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sabe, hoje eu queria, em nome de Jesus, declarar que a fé em Jesus vai trazer paz para a sua alma. Quantos creem nisso? Hoje eu vim dizer para você: creia em Deus, creia em Jesus. Se você fizer isso, se você entender que Ele é o caminho, eu creio, a paz de Deus vai guardar seu coração. Quantos desejam isso? Agora, o que representa dizer que Jesus é o caminho? Como esse entendimento, esta fé de que Jesus é o caminho, pode trazer paz para o nosso coração? Eu quero estudar esse texto, essa declaração de Jesus, sobre 3 perspectivas. Primeiro, a perspectiva espiritual. Segunda, a perspectiva litúrgica. Terceira, a perspectiva prática. Eu creio que se tivermos o entendimento do que de fato Jesus quis dizer, um horizonte da graça de Deus vai ser aberto para nós. Quantos querem aprender o que significa dizer que Jesus é o caminho? Levante as mãos. Repita comigo mais uma vez: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Qual o sentido espiritual disso? Bom, nós só vamos entender o sentido espiritual quando entendemos a pergunta de Tomé. Jesus está se despedindo dos discípulos porque ele sabia que iria morrer, que iria enfrentar a cruz do Calvário. É por isso que ele fala da casa do Pai. É por isso que no final do texto ele fala: não vos deixarei órfãos, vou mandar o Espírito Santo. Jesus está falando sobre a sua morte. E é por isso que ele diz assim: vocês sabem para onde eu vou. Ele já tinha falado da sua crucificação várias vezes. Aí, olha o que Tomé diz. Pergunta: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Essa pergunta de Tomé era uma espécie de negação. Os discípulos não queriam encarar a realidade de que Jesus ia morrer na cruz do Calvário, iria partir, iria deixá-los. Pouco tempo antes, Pedro tinha feito algo parecido. Quando Jesus fala da sua morte, da sua crucificação, Pedro fala assim: Jesus, não fala essas coisas não, tenha compaixão de ti. E aí o que Jesus fala para ele? Arreda-te de mim, Satanás. Você não vai impedir o propósito de Deus na minha vida. Por quê? Porque é através da cruz, através da morte de Jesus, que o caminho para comunhão com Deus foi aberto para cada um de nós. É isso que significa dizer que Ele é o caminho. Por causa, sim, da morte de Jesus, a cruz de Cristo, seu sacrifício, nos tornou, sim, parte da comunhão com Deus. Quantos creem nisso? Sabe, quando eu era criança, eu aprendi a explicar isso através de alguns desenhos que a gente fazia no guardanapo. Eu desenho muito mal, tá? E hoje de manhã eu estava falando do desenho, eu contei e mostraram na tela. Daí um irmão foi no carro e falou: não, pastor, no culto das 11 você vai desenhar. Então eu quero que você comece a orar por mim, para a unção de Bezalel cair na minha cabeça. Era o artífice do tempo, porque eu não sei fazer isso. Olha aqui o recado que eu recebi: proclamar isso entre as nações, preparai para a guerra, despertai os valentes. Não é para trazer pronto, é para fazer ao vivo. Jesus, segura aqui, eu vou te explicar. A câmera pode vir aqui. Alguém segura o microfone, porque é muita coisa
para mim desenhar e segurar o microfone. Não sei se eu consigo. Vamos ver aqui. Eu aprendi que Jesus é o caminho assim. Segura aqui. Aqui. Tá dando para ver aí o desenho? Tá? Esse aqui, isso, mostra melhor. Esse aqui é um homem, deu para entender? Esse aqui é você. Olha só, tá com a cabeça meio grande, mas beleza. Tá meio magrinho. Aqui. Esse aqui é o trono de Deus. Nossa. Tá bom? É uma cadeira bem pobre, mas deu para entender, né? A Bíblia fala que existe um abismo entre nós e Deus. Por quê? Por causa do pecado. A Bíblia vai dizer em Romanos 3:23 que todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Ninguém pode chegar na presença dele porque ele é santo, santo, santo. Quando a Bíblia repete assim, é que ele é santíssimo. A Bíblia diz que por causa do pecado, todos nós estamos afastados. Essa é a história do Éden. O homem tinha comunhão com Deus, mas o homem pecou e ele foi expulso da presença de Deus. Sabe o que acontece? A Bíblia diz que não há um justo sequer sobre a face da terra. Você não quer pecar, você não quer falar mal dos outros, você não quer fazer tantas as coisas pelas quais você se arrepende. E por isso, nós não temos acesso a Deus. Sabe, é por isso que você ora e às vezes parece que a sua oração não passa do teto. É por isso que você quer a direção de Deus para a tua vida, mas você não entende o que Ele fala com você. Mas quando Jesus está falando aqui, eu sou o caminho, Ele está dizendo assim, hey, eu vou construir um caminho para todos vocês. E aí Ele morre na cruz do Calvário. E agora, o justo morre pelos injustos. E por causa do seu sacrifício, agora todos nós temos o acesso a Deus. É por isso que Ele é, deixa eu pôr noutra cor aqui. Olha só, estou me empolgando até, estou usando várias cores. Ele é o caminho. Deu para entender? Olha só. Ficou bonito? Uma salva de palmas para vocês que oraram muito. Ele é o caminho. Ei, preste atenção, preste atenção. Eu não sei o que você fez essa semana. Eu não sei qual é o seu pior pecado. Eu não sei se tem algo que você põe a cabeça no travesseiro e olha para trás e diz, isso aí não tem como, Deus nunca vai me aceitar. Ei, Ele foi até o final. Ele passou pela via dolorosa. Ele enfrentou a morte de cruz. Para que eu e você tivéssemos acesso à presença de Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quantos creem nisso? Aleluia! Sabe, a Bíblia diz que quando não encontramos o caminho, andamos perdidos, como pessoas que tateiam um caminho. Em Atos 17, Paulo está falando para os filósofos lá, gregos. Ele está dizendo, vocês estão tateando o caminho porque Deus está perto, mas vocês não são capazes de chegar a Ele. Em Isaías 59, a Bíblia vai dizer algo parecido. Ele vai falar que quando estamos em pecado, andamos como cegos, tropeçamos ao meio-dia, procurando o caminho. Quem já se sentiu perdido aqui? Levanta a mão. É horrível se sentir perdido, não é? É terrível. Eu tenho várias histórias, eu tenho, muitas vezes eu já me perdi. Vocês têm que orar mais por mim, sabe? Eu tenho um problema sério com a atenção. Quando eu estou conversando com outra pessoa, ou estou com uma situação na minha mente enrolada, assim, quando eu vejo, eu faço caminhos automáticos. Tem alguém que faz isso também? Por favor, levanta a mão para me consolar. Isso, obrigado. Olha o que aconteceu comigo um dia. Eu lembro que eu tinha que fazer um casamento. Na verdade, um noivado.
E aí eu peguei o carro e eu me dirigi para a chácara onde era o noivado. Só que eu estava com um monte de situação assim na cabeça, um monte de coisa que eu precisava resolver. E eu então saí na direção da chácara. E quando eu vi, eu estava na frente da igreja. Falei, não acredito. Aí falei, não, peguei o carro de novo e fui para a chácara. E de repente, quando eu vi, eu estava de novo na frente da igreja. Eu fiz isso 3 vezes, acredita. Na terceira vez, eu desci do carro. Eu peguei um mapa, naquela época não tinha GPS, era mapa mesmo. Eu coloquei em cima do capô do carro e falei, Michel, se concentra. Presta atenção. Voltei. Pus o mapa assim no banco, consegui pegar a estrada. Vocês não vão acreditar. Eu abri a janela, o mapa voou pela janela. Eu falei, Deus, não é para fazer esse noivado. Eu acho que eu não devia ter feito, porque não deu certo no final da história. Acho que era Deus me avisando. Sabe, é horrível se sentir perdido. Quando nós não entendemos que Jesus é o caminho, a gente fica dando voltas. Porque a gente não entende o nosso propósito. A gente não entende e não tem a direção de Deus para nós. Talvez você chegou aqui e, como Paulo no vídeo, estava perdido, está tirando o caminho. Hoje eu queria te apresentar. Jesus é o caminho. Se você se conectar com Deus através de Cristo, você vai receber direção e propósito para a sua vida ainda hoje. Ele faz isso. Eu ouvi alguém dizer que todos os caminhos levam a Deus. Você já ouviu isso? De fato levam. Como assim, pastor? A Bíblia diz que no final todos nós vamos se apresentar diante do tribunal de Deus. A diferença é que Jesus é o caminho que nos leva ao Pai. Alguns vão encontrar o juiz lá no final. Outros vão encontrar o Pai. Eu estava vendo um advogado explicando como é que isso funciona. Ele disse que tinha um filho pequeno, e um dia o filho perdeu ali as estribeiras e deu um tapa nele, e ele pôs o menino de castigo. O menino ficou um tempo de castigo, e daí depois de um tempo ele veio, pediu desculpas para o pai, disse que não ia fazer mais isso, e o pai foi lá e deu um abraço nele. Pai, ele estava dizendo, em seguida eu fui para uma audiência. Não adiantava a pessoa que eu estava defendendo ir lá, dizer que se arrependeu e abraçar o juiz. Sabe, Jesus é o único caminho que nos leva à presença do Pai. Não há outro, nenhum outro. A Bíblia vai dizer no livro de Hebreus que não há nenhum mediador que possa nos levar à presença de Deus. Não há nenhum mediador entre Deus e os homens a não ser Jesus Cristo, o homem, o Filho de Deus. Não há outro. Existem pessoas perdidas porque creem em Jesus de forma equivocada. Jesus é um mestre, um profeta, e por isso, nessa procura, acendem velas, participam de cerimônias, fazem tantas coisas. Hoje eu vim dizer para você, Ele é o caminho. Não tem outra maneira de chegar ao Pai. Ele disse isso mesmo, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quantos creem nisso? Aleluia! O primeiro sentido é que Jesus é o caminho que nos leva à comunhão com o Pai. Esse é o sentido espiritual. O segundo entendimento que temos, através desse texto, é o litúrgico. E olha que interessante, a Bíblia vai nos mostrar que o templo, ele era dividido, o tabernáculo, em vários lugares. Todas as vezes que Jesus fala o eu sou, você vai encontrar alguma relação com a liturgia, ou com as festas dos judeus. E aqui também existe essa relação. Jesus, quando diz eu sou o caminho, ele também está falando a respeito de um caminho litúrgico. Sabe, no tabernáculo, no templo, existiam 3 áreas. O átrio, o lugar chamado santo, e o santo dos santos. Para o sacerdote chegar até a presença de Deus, ele tinha que passar
por várias etapas. A porta que dava para os átrios, depois a porta que dava para o santo lugar, onde havia o pão da propiciação, candelabro, menorá. Depois ele passava pela cortina onde estava a arca da aliança, que representava a presença de Deus manifesta. Para chegar até a presença existia um caminho. É muito interessante, porque existia uma tradição oral entre os judeus que dizia que cada uma dessas etapas, desses lugares, até a presença de Deus, se chamavam, tinham nomes. O primeiro era o caminho. O segundo lugar, a verdade. O terceiro lugar, o santíssimo lugar, a vida. Em outras palavras, ele estava falando a respeito de uma liturgia. Se queremos buscar a Deus, encontrar a presença manifesta de Deus, agora Jesus é o caminho, a verdade e a vida que nos leva a este lugar. Quantos creem nisso? Olha que lindo. Sabe, durante muito tempo na minha vida, eu não entendia que através de Jesus eu tinha acesso à presença manifesta de Deus. Então eu tinha os meus ritos, as minhas liturgias, mas no final delas eu não encontrava nada. Até que um dia eu lembro que eu vim num culto e alguém falou que a presença, a glória de Deus podia alcançar minha vida se eu orasse todo dia. E eu comecei a orar. Escolhi um lugar de oração que era a garagem lá de casa e comecei a orar. Tinha um buraco lá no fundo da minha garagem que eu falava com Deus todos os dias. Eu lembro que naquele culto eu fiz um voto de orar todos os dias 1 hora por dia. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu lembro que desci na garagem a primeira vez e comecei a orar. E quando terminei o meu momento de oração, tinha orado pela família, pelos amigos, por tudo que eu lembrava, olhei no relógio, tinham passado 7 minutos. Falei, meu Deus, por que eu falei que ia orar 1 hora? Nos dias seguintes eu fui montando estratégias para a hora passar. Sabe o que eu comecei a fazer? Eu orava na garagem, comecei a orar pelos carros. O carro estava mais judiado, mais velhinho, falava, Deus, isso aqui está precisando mais. Eu ia orando. Mas eu lembro do dia que eu desci na garagem. E quando eu saí do elevador, a presença manifesta de Deus estava lá. E eu fui passando pelos carros. E eu estava todo arrepiado porque eu ouvia o Espírito Santo dizer, eu estava te esperando. Eu fui andando. Eu passei pelo caminho, pela verdade, pela vida. E quando eu cheguei lá no fundo, Ele se revelou para mim. Uma glória poderosa, eu perguntava as coisas, Ele respondia. A presença de Deus era tão real que eu chorei, eu dei risada, eu não parava de cultuar. Naquele dia eu não tinha levado o relógio, quando eu subi o elevador e abri a porta da cozinha, eram 5 horas da manhã, eu tinha passado a madrugada na presença de Deus, porque Jesus é o caminho, Ele pode nos levar ao lugar da revelação de Deus. Jesus é o sentido do nosso culto. Ele é o caminho para a liturgia que nos leva à presença. Hoje eu queria te convidar a experimentar o caminho. A tua relação com Deus pode ser diferente. Ele pode te visitar no lugar lá onde você ora. Hoje terminou o culto, uma irmã falou para mim, pastor, estou participando da live de oração, eu estava na cama e o Espírito Santo me visitou, a glória de Deus me visitou. Deus pode te visitar na garagem de casa, dentro do carro agora, no leito do hospital. Jesus é o caminho. Quantos creem nisso? Aleluia. Terceira lição, e vou terminar com ela. Último sentido, o pessoal do louvor já pode vir aqui à frente. Último sentido dessa declaração é prático. Quando dizemos que Jesus é o caminho, isso tem um sentido prático. Como assim? Sabe, uma das formas de designarem os cristãos no mundo antigo era chamando eles de os do caminho. Se você ler o livro de Atos, o apóstolo Paulo, quando vai perseguir os cristãos em Damasco, ele vai dizer que ele vai perseguir aqueles que são do caminho. Essa expressão aparece em Atos 19,
2 vezes, depois em Atos 24. A verdade é que esse era um jeito de chamar o povo de Deus, os cristãos, na época do Novo Testamento. Odes, o caminho. Era uma forma, primeiro, de, sim, diferenciá-los dos judeus. Alguns acreditavam que os cristãos eram uma seita, dentro do judaísmo, os do caminho. Mas havia um sentido talvez mais profundo nesse jeito de chamar. Um sentido prático. Para aqueles que creem, Jesus muda a forma de viver. Dizer que pertencemos ao caminho designa sobretudo que vivemos ou desejamos viver como Ele viveu. Quando dizemos Jesus é o caminho, estamos declarando que Ele é o jeito que percorremos a estrada da vida. Ele é o caminho. Que coisa linda. Eu lembro que alguns anos atrás, eu era adolescente, eu li um livro chamado Em Seus Passos, o que faria Jesus? Alguém já leu esse romance? Ele conta a história, é uma ficção, de um pastor que chega no culto e desafia os membros da igreja a, antes de tomarem qualquer decisão, fazerem uma pergunta. Em seus passos, o que faria Jesus? Como ele agiria? 50 membros da igreja tomam essa decisão. Um era dono de um jornal, o outro era uma cantora de ópera, outro era um homem que trabalhava na ferrovia, pessoas normais. Mas porque Jesus se transformou no caminho delas, elas começaram a tomar atitudes que impactou, transformou a sociedade no seu tempo. Sabe, hoje eu vim convidar você para fazer Jesus o teu caminho. Que você ande como Ele andou, que você viva como Ele viveu, que você, antes de tomar qualquer decisão, se pergunte: como Jesus faria no meu lugar? Talvez você está me ouvindo e está pensando em interromper a gravidez. Preste atenção. Jesus é o caminho. O que Ele faria? Talvez você está aqui pensando em tomar medidas ferrenhas contra alguém, processar, brigar. Ei, preste atenção. Jesus é o caminho. O que Ele faria no seu lugar? Talvez você está aqui e o trato com o esposo, com a esposa, é sempre um dilema. A Bíblia diz que as nossas orações são interrompidas quando não tratamos bem as nossas mulheres. Você quer que a bênção de Deus chegue na sua casa? Jesus é o caminho. Ei, em nome de Jesus, essa semana, Ele vai se revelar em Curitiba, através de um monte de gente que está neste lugar, porque fizeram dele o caminho. Ele vai se revelar quando você faz negócios, Ele vai se revelar quando você cumprimenta alguém, Ele vai se revelar quando você sai para trabalhar, Ele vai se revelar quando você promove uma festa em casa, quando você decide sobre os aumentos e sobre a relação com seus empregados. Ele vai se revelar quando você trata bem o seu chefe. Ele vai se revelar porque para um monte de gente que está neste lugar, Jesus é o Aleluia. Pastor, fazer de Jesus o caminho é difícil. Eu lembro de um menino que veio me procurar e falou assim: eu creio em Jesus, mas seguir Jesus não é fácil. É verdade. Mas hoje eu quero orar por você, para que o Espírito Santo te capacite, para que Jesus seja o teu caminho. E eu creio, essa terra vai ser chacoalhada pelo poder de Deus, porque uma multidão de gente nessa cidade resolveu fazer de Jesus o seu caminho. Se hoje você quer pedir a ajuda de Deus para trilhar esse caminho, onde você está, fique de pé. Fala assim: Jesus, eu quero agir como o Senhor agiria. Eu quero essa semana toda, eu quero que o Senhor seja o meu caminho. Aonde você está, fique de pé, fique de pé, fique de pé. Eu preciso dessa graça, eu preciso da força de Deus para fazer isso. Eu quero aquietar o turbilhão da minha alma, e eu creio que seguir os passos de Jesus, crer nele, é o caminho
para que isso aconteça. Se você quer pedir a capacitação do alto para viver isso, fique de pé agora, fique de pé, vamos orar. Faça assim com as suas mãos, estenda as mãos assim. Peça a Deus, Senhor, me visita agora. Espírito Santo de Deus, me capacita. Eu quero viver como Jesus viveu. Eu quero que a graça de Deus seja revelada através do meu procedimento, da minha vida. Que o Senhor seja o caminho para as minhas decisões essa semana. Que o Senhor seja o caminho para a maneira como eu dirijo as coisas na minha casa. Que o Senhor seja o caminho para a maneira como eu lidero a minha empresa, o meu ministério, os meus negócios. Que o Senhor Jesus seja o meu caminho. Pai, faz isso. Revela a tua grandeza hoje aqui. Agora, ainda com os olhos fechados, eu quero fazer um convite para você. Se você veio a esta casa, mas de alguma maneira sente que a sua comunhão com Deus está interrompida, você não ouve Deus, as suas orações parecem que não passam do teto, o pecado te separa de Deus, e hoje você entendeu que o sacrifício de Jesus pode te dar acesso a Pai. Hoje você entendeu que você pode participar de uma liturgia que não é vazia, que não tem um fim em si mesmo. Você pode percorrer o caminho, a verdade, a vida e alcançar revelação de Deus, palavra do Senhor, comunhão manifesta do Pai. Hoje eu queria te dar a oportunidade de tomar essa decisão neste lugar, de dizer: eu creio em Jesus, que Ele é Deus, que Ele é o caminho. Eu creio que eu posso ter um relacionamento com Deus diferente através de Cristo. Se hoje você quer fazer essa oração, essa declaração comigo, eu creio, um milagre vai acontecer neste lugar agora. Você vai nascer de novo, a receber a presença de Deus, inundando completamente o teu ser. Eu tomei essa decisão, eu fui marcado com essa graça. Eu creio, Ele vai fazer de novo e de novo hoje, mais uma vez. Se você quer tomar essa decisão, aonde você está, levante a sua mão bem alta, eu quero orar por você. Tem alguém aqui? Levante a mão bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Isso, levante a mão, amém, 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 amém. Tem muita gente de mão levantada. Aleluia, lá na galeria também, dá um aceno assim para eu conseguir ver você. Aleluia, aleluia. Nós vamos orar por aqueles que tomaram essa decisão. Eu vou pedir um favor para você. Quando a gente reconhece Jesus na nossa vida, a gente não tem vergonha dele. A gente tem sim o privilégio de dizer: eu encontrei o caminho. A Bíblia diz que aqueles que sim os apresentarem diante dos homens, confessarem Jesus diante dos homens, o Pai o confessará diante dos céus. Sabe, hoje eu quero que você, cheio de orgulho, saia do teu lugar, porque a partir de hoje Jesus é o teu caminho. Você que levantou a mão, vem para cá, eu quero orar por você aqui. Venha, 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 pede licença. Vem para cá, desce lá da galeria, vem lá de trás. Isso, pede licença. Pessoal, levanta os bancos para as pessoas passarem. Se tem um amigo perto, você viu alguém levantando a mão, fala: vou lá com você, deixa eu lá orar com você. Vem aqui agora, em nome de Jesus. Venha, venha, venha. Desce lá de trás, vem aqui do meio. Pede licença e venha. Deus quer marcar sua vida com poder agora. Venha, em nome de Jesus. Venha, venha, venha. Tem mais gente, Deus está chamando. Venha, venha agora. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Hoje a porta da comunhão com o Pai será aberta para você. Venha, venha agora, se apresente em nome de Jesus. Venha, tem mais gente, Deus está chamando. Venha agora, saia do teu lugar, você é livre, o Espírito Santo está te chamando. Venha, se apresente. Hoje a paz, a glória, a comunhão com Deus vai chegar no teu coração. Tem mais gente, Deus está chamando. Venha, vem agora, vem agora, vem agora, vem agora, vem agora. Isso, pegar na mão da esposa, venha com a família toda. Hoje é dia de salvação para sua casa. A turba da alma vai embora, ela vai sair da tua casa e diante dos seus. Jesus está vivo, Ele pode todas as coisas, Ele pode nos reconciliar com o Pai. Vem agora, desça, não perca tempo. Hoje é tempo de salvação nesta casa. Hoje Jesus vai marcar pessoas
pessoas com o poder dele. Hoje os céus serão abertos, a glória de Deus vai cair neste lugar. Venha em nome de Jesus, venha em nome de Jesus, venha em nome de Jesus, venha. A glória de Deus vai chegar para você, a glória de Deus vai chegar para você, a glória de Deus. Aleluia, aleluia. Nós vamos orar agora. Você que veio aqui à frente, olhe para mim um pouquinho. A minha oração não é uma oração mágica. Ela só funciona se for uma oração feita com fé e sincera do teu coração. Se você orar com sinceridade e fé, hoje, o abismo vai acabar. Deus vai se revelar para você. Amém? Feche seus olhos. Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu hoje entrego a minha vida nas tuas mãos. Senhor Jesus, eu entendo que sou pecador, mas hoje eu me arrependo. Eu creio na tua morte, eu creio no poder da cruz, eu creio na tua ressurreição, e eu creio que o Senhor Jesus é o caminho para a comunhão com Deus. Hoje eu quero que a tua presença seja revelada a mim, o teu amor, a tua paz, a tua alegria. Hoje eu entrego a minha vida a Jesus. Deixa eu orar por você agora. Toda a igreja levante as mãos. Pai, em nome de Jesus, derrama o teu Espírito agora sobre a vida desses nossos amigos. Que eles sejam cheios do Espírito Santo, que o selo da promessa marque a vida deles, que a separação e o poder do pecado agora saia em retirada pelo poder que há no sangue de Jesus. Que a glória de Deus os visite, que o poder de Deus os alcance, que a turba da alma, a confusão da mente vá embora, que eles não sejam mais os mesmos. Que Jesus marque a vida deles com poder. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Olhem para trás, a família na fé que vocês estão recebendo agora. Aleluia. Você vai receber um convite aí, terça e sábado, convidado para tomar café com a gente. A gente quer explicar quais são os próximos passos, como é que Jesus se torna um caminho na prática, né? Na tua vida, como é que você pode seguir os passos dele? Amém? Quem foi abençoado hoje aqui? Vamos orar para encerrar o nosso culto. Depois a gente canta essa música juntos, enquanto você vai saindo. Levante as mãos assim. Senhor, muito obrigado, porque a tua palavra é poderosa. Jesus é o caminho, Jesus é o caminho. Pai, que a palavra que ouvimos hoje possa gerar frutos na nossa vida, e com o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do teu Espírito repousem sobre o teu povo aqui presente, sobre a tua igreja espalhada pela terra. Faz assim, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe sua vida. Exalte Ele. E o governo está nele. Vejam ele traz consigo sua recompensa. Ele virá, o soberano.